A paz do Eterno a todos. Existe levita no dia de hoje? É uma pergunta. E mediante a muitas coisas que temos visto hoje no meio evangélico, ela deve ser respondida. Há um movimento levítico evangélico bem presente nas nossas igrejas, principalmente pentecostais e neopentecostais. Existe levita realmente nos dias de hoje? Quem era o levita? Quais as suas funções dentro do contexto do povo de Israel? Em primeiro lugar, lá em Gênesis 29, 34, nos fala de Levi. Levi era um dos filhos de Jacó. Jacó, filho de Isaac, teve 12 filhos, homens, e entre esses filhos havia um chamado Levi. Levi teve 3 filhos. Um se chamou Coate, o outro se chamava Merari e o outro se chamava Gerson. Daí então, todos que vinham da casa de Levi, ou seja, seus filhos, sua descendência, foram chamados automaticamente, dentro do contexto do povo de Israel, o povo do Eterno, de levitas. E hoje há levitas? É a grande questão. E o que fazia esses levitas? É interessante ainda dizermos que todo sacerdote, o Cohen, que tinha a função de representar o homem, o indivíduo, a criatura, diante de seu Criador, ele precisava ser um levita. Mas nem todo levita poderia ser um sacerdote. Todo sacerdote, todo Cohen, precisava ser um levita, ou seja, ele precisava ser descendente de Levi. Mas nem todo levita poderia ser um sacerdote, porque ele não poderia vir da casa de Merari e nem da casa de Gerson, os gersonitas nem os meraritas, mas ele precisaria vir obrigatoriamente da casa de Coate, porque dali descende, por exemplo, o irmão de Moisés, Moshe, chamado Arão. Qual era a função, ou as funções, melhor dizendo, do levita? Capítulo 3 e 4 do livro de Números, Bemidbar, ou seja, no deserto, nos vem trazendo as funções desses levitas dentro do contexto do povo de Israel. Por exemplo, Gerson, os gersonitas, eles transportavam durante ali o deserto, por exemplo, as cortinas, cobertas e o véu do templo. Era função exclusiva dos levitas no contexto, como já tenho dito, do povo de Israel. Nós temos também Merari, que transportava o quê? Os meraritas tinham como responsabilidade transportar a mobília do tabernáculo, que esporadicamente esse tabernáculo, ele era erguido no deserto. Então era função aí dos meraritas transportar, tá? Toda a mobília, ou quase toda a mobília. Nós temos ainda uma tribo, né, que era a tribo de Merari, ou melhor, de Coate, tá, que também eram responsáveis pelos móveis. A única diferença dos coatitas para os meraritas é que entre essas mobílias haviam as armações do tabernáculo. Essas armações do tabernáculo não eram com a tribo de Merari, mas com a tribo de Coate, ou seja, dos coatitas. Então nós temos aí gersonitas, meraritas e coatitas, que são exatamente as tribos, ou melhor, as famílias que descendem ali a tribo de
Levi, e que tinham essas responsabilidades. Lá em primeiro livro de Crônicas, nós temos uma evidência de um ministério musical, ou seja, de levitas, no contexto da adoração no templo de Davi. Por exemplo, Asaf, são citados no primeiro livro de Crônicas, capítulo 6. Eles tinham essa responsabilidade também da parte musical temprária. Esses levitas, é bom destacar que eles deveriam ter a idade de 25 a 50 anos de idade. Quando faziam 50 anos, eles estavam já não tinham mais a obrigatoriedade, eram afastados do serviço levítico. Tá bom? Uma outra coisa, quando Josué ele subleva toda aquela região cananita, a predominância era de povos ou do povo cananita, podemos perceber no livro de Josué que a tribo de Levi não herda nenhuma terra, mas estarão inseridos entre todas as tribos, exatamente dentro da questão das responsabilidades ritualísticas do culto ao Eterno, dentro do contexto do povo de Israel. Então, para Israel, houve sim a função levítica como sacerdotal. E para a igreja, existe essa necessidade. Quando lemos a carta universal, cujo autor é anônimo, aos Hebreus, podemos perceber que o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo. E quanto levita, que tinha a finalidade de auxiliar também o sacerdote, é evidente que tal função ela não é necessária para os dias de hoje, para a igreja do Senhor. Existe um levita dentro do contexto de Israel hoje, como um sacerdote? Sim, existe. Mas eles exercitam esses ofícios? Claro que não. Por quê? A ausência do templo, que se acredita que com o reino messiânico, tal templo será reerguido. Acredita-se, em algumas escolas rabínicas, que essa maquete desse templo está construída desde 1970, se é verdade ou não é uma outra questão. Mas quando houver esse reerguer deste templo, e o Messias, Hamashia, Yeshua Hamashia, ele começar a reinar sobre o seu povo, essas funções levíticas, como também o sacerdócio pelo próprio Messias, serão reativadas ali no contexto de Jerusalém, no contexto também templário. Mas podemos identificar um levita e um sacerdote hoje em Israel? Claro que sim, pelo nome. Se temos um exemplo, José, filho de Jacó, que exerce tal função de levita, ou que seja um levita, melhor dizendo, já que não pode exercer porque não tem tempo. Então, como esse indivíduo seria reconhecido hoje como um levita em Israel? Yosef ben Yaakov ha-Levi. E se ele fosse um sacerdote? Yosef ben Yaakov ha-Koi. Então você vai conseguir perceber se esse indivíduo ou aquele é um sacerdote, um levita, exatamente pelo seu próprio nome. Lembrando que um judeu, não todos, mas aquele que pratica um israelismo, uma religião, israelita, mais conservadora, mais próximo daqueles do período bíblico, ele terá mais de um nome dentro de uma esfera social e também um nome dentro de uma esfera religiosa. Então você pode hoje identificar um levita e um sacerdote em Israel pelo seu nome. E na igreja? Na igreja não. Na igreja o que nós temos hoje, na verdade, são ministérios, são dons,
que são prometidos nas Escrituras pelo Senhor e que, portanto, estão disponíveis a cada um servo e serva do Senhor. Mas esse movimento levítico, ele surge no Brasil através do movimento de batalha espiritual e o neopentecostalismo, dando a ideia que tal indivíduo, ele é levita. Então, se ele fosse um levita, por exemplo, dentro do contexto bíblico, ele deveria ser um indivíduo que mais trabalha. Nós temos percebido que esses tais levitas, eles são exatamente os que menos trabalham. E podemos perceber que os levitas, lá no Antigo Testamento, não recebiam remuneração por tal coisa, nem terra herdaram. Então, há uma contradição muito grande daqueles que se dizem levitas hoje com os levitas que são citados nas Escrituras Sagradas. Então, isso é mais um modismo de cunho neopentecostalista, inserido ali ou agregado ao movimento de batalha espiritual, tudo oriundo aí dos Estados Unidos da América, no neopentecostalismo ali na década de 40 e o movimento de batalha espiritual na década de 80, e que é muito aí divulgado no meio chamado gospel e está aí sendo introduzido cada vez mais, de maneira mais gritante e colossal, até mesmo nas igrejas pentecostais. Tá? Então, nós temos uma ideia, realmente não existe levita hoje para a igreja do Senhor. O que temos são exatamente dons e ministérios que o Senhor nos possibilita. Então essas pessoas geralmente têm aquela ideia de uma superioridade, esses modismos, né? Como por exemplo, você está pregando, o indivíduo está tocando lá um teclado, um fundo musical, né? A prioridade na igreja do Senhor é a palavra. Não é fundinho musical, o levita fica lá, né? Os postos levita, aquele fundinho musical. Você está orando, o que o dito levita está fazendo? Ele está tocando também. Ele se acha acima, né? Ele não precisa da palavra. Só os irmãos, as irmãs que estão ali é que precisam. O dito levita, ele não precisa, né? Então, são equívocos, são modismos, as pessoas vão reproduzindo isso e a essência da adoração, ela vai se perdendo. Por que se faz? Quem lançou isso aqui para nós? Hoje é deputado, me parece, federal, estadual, que é o Feliciano. Né? A culpa talvez não seja dele. Né? Ele pediu um fundo musical para as pregações dele. Os copiadores, né, que nós temos hoje, os copiadores de mensagem, eles foram vendo aquele fundinho musical e agora eles entendem que toda pregação precisa ter um fundo musical levítico. É mais um besterol, é mais uma parafernália norte-americana e de nossos irmãos também neopentecostalistas e até pentecostais no Brasil. Então fiquemos atentos e não vamos ficar como papagaios, repetindo e reproduzindo aquilo que as pessoas fazem, mas que possamos antes analisar o que a Bíblia diz e que também o bom senso diz dentro do contexto também da adoração. Que o Eterno vos abençoe em nome de Jesus.